Vambora. YouTube, vamos falar sobre como Hollywood às vezes faz com que eu queira arrancar metade do meu cabelo usando a minha mão. Então, anunciaram um novo Jogos Mortais. Você pode até perceber que eu sou alérgico a essa notícia e por isso tô resfriado, mas vamos lá. Essa é uma franquia que eu pessoalmente gosto bastante. Eu morria de medo quando eu era pequeno, porque eu fiz o correto, você não deveria consumir Jogos Mortais se você é pequeno. Só que já pra adolescência / vida adulta, eu virei um grande fã dessa franquia. Entretanto, teria sido muito legal se ela tivesse acabado tipo 15 anos atrás, a esse ponto, né? Nesse vídeo aqui, vamos dar uma geral nessa franquia e por que ela continua existindo, por mais que todo mundo reclame que ela ainda existe. Então, a verdade é que desde os anos 80 é bem comum para filme de terror ter continuações basicamente infinitas. 355 mil Sexta-feira 13, E é impressionante, né? Acho que essa é a maldição dos filmes de terror. O primeiro filme é sempre incrível e a partir dali é um pior que o outro. Cara, eu fico impressionada. Os clássicos perfeitos. Aí começa a vir as sequências e é ruim. Mas no caso aqui são filmes slashes, né? Filme slash é muito bom, porque é ruim. E aí é bom. Agora, Jogos Mortais, ele se enquadra ali em slash? Eu não sei. Ou da Elvira eu assistia por conta dos peitão. Elvira. Um ícone. Que foi, meu filho? Nesse Halloween teve uma galera que fez cosplay, não, gente. Se fantasiou dela. 350 mil Hora do Pesadelo. E a ideia sempre é ser parecido o suficiente pra conseguir chamar a atenção da galera que viu o filme no ano anterior. Pô, Halloween 3 tentou ser completamente diferente dos outros dois e não trazer Michael Myers, só que não deu certo e trouxeram Michael Myers. E por mais que em geral considerem só que o início dessas franquias que eu mencionei agora realmente é bom, elas todas conseguiram solidificar se como ícones do terror. Eu já falei nesse canal aqui sobre Atividade Paranormal, uma franquia que começou muito bem e aí começou a ter muito mais continuação do que deveria e ficou horrível. E com isso meio que foi esquecida e não faz parte do pensamento cultural de filme de terror, essencialmente. Você não vê gente vestida de câmera pro Halloween, eu acho. Jogos Mortais, sem a menor sombra de dúvidas, faz parte desse aspecto cultural de terror, seja pela premissa, seja pelas armadilhas, seja pelos vilões, seja pela trilha sonora, tudo nessa franquia é bem reconhecível, e na minha cabeça, se você está em Dead by Daylight, você é o marco icônico do terror. Sem Nicolas Cage, eu tô falando de você. Só que, um rolê que eu acho muito interessante sobre Jogos Mortais é o fato de que eu jamais conseguiria chamar o primeiro filme de um filme de terror. E o primeiro filme é tão distoante do resto da franquia, que quase aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Sexta-feira 13. Onde a partir do segundo e terceiro filme, que é as partes mais definitivas e mais conhecidas mesmo da franquia, ficaram bem em evidência. O primeiro filme da franquia é um thriller investigativo. É uma história... Ai, gente, olha, o primeiro filme é muito bom. E não adianta a cena do banheiro que tem que cortar o próprio pé. Essa parte, nossa senhora, Não, não tenho palavras. Ô, caralho. História policial mostrando o detetive Tapp indo atrás do assassino em série Jigsaw, ao mesmo tempo que temos os dois lá no banheiro. É um thriller, é um suspense. Já me perguntaram algumas vezes qual é o meu gênero favorito, as pessoas geralmente só assumem que é fantasia, só que na real é mistério e, em particular, thriller investigativo. Com isso eu leio muitos livros nesse gênero, e caso você não saiba, eles muitas vezes têm uma pegada muito dark. Esses livros muitas vezes lidam com serial killers que são o ápice da crueldade humana. Então eles podem ter uma atmosfera bem mais pesada, pois estão mostrando um mistério francamente macabro, com um criminoso que não só mata pessoas, mas faz isso da forma mais sádica e cruel possível. E eu tô falando isso tudo porque Jogos Mortais 1 de boaça conseguiria ser um livro desse estilo. É simplesmente um thriller onde estão investigando esse serial killer. E tem um foco muito maior na tensão e no aspecto mental de cada personagem do que realmente no puro gore. O gore no filme tá aí pra te deixar desconfortável, criar cenas de tensão, porque esse é o ponto do filme. O filme é tenso, mas qualquer outra coisa, o filme é tenso. Tanto fisicamente, pelo que tá acontecendo com alguns personagens, quanto mentalmente. Você vê o Tapp meio que se destruindo com o passar do filme. Agora, eu não poderia não falar sobre o diretor desse filme, que no caso é o James Wan. Caso você não o conheça de nome, ele fez, tipo, todos os filmes de terror famosos dos últimos 10 anos, eu acho. Pelo menos famosos de maneira mais mainstream, tipo Invocação do Mal e Sobrenatural. Esse foi basicamente o primeiro filme importante da carreira dele. É engraçado de perceber o quão diferente estava o estilo de direção dele na época, mas também era o início dos anos 2000, que talvez seja um dos meus
problemas com esse filme, ele é bem anos 2000, mas é interessante ver que ele começou aqui. Enfim, eu realmente gosto muito desse filme, fora algumas decisões estéticas, e também a reviravolta, eu acho ela um pouco engraçada, da forma que ela foi apresentada. Tu ficou deitado aí por uma hora e meia, né, amigo? Mas ainda assim, eu acho o primeiro Jogos Mortais um thriller bem excelente e de alta qualidade. Mesmo hoje em dia eu acho ele um ótimo filme, e eu gosto do marco cultural que ele foi. Marco cultural que eu acho que é um pouquinho mais importante dos próximos até. No segundo e terceiro filmes da franquia, você já consegue ver uma certa séria mudança no estilo do filme. Ela é gradual, vou admitir isso, mas já dá pra perceber que tem algo errado aí. Não errado, diferente. Ao invés de só 2 caras presos no banheiro, a história é sobre 8 pessoas presas em uma casa. O lugar está coberto por um gás letal e eles têm que encontrar antídotos / fugir daquele lugar. Só que qualquer decisão errada vai levar para alguma das outras várias armadilhas que temos na casa. E aí nós temos uma fórmula bem comum de filme de terror. Um bando de personagens, eles vão morrendo um a um, só que no estilo de Jogos Mortais, então com armadilhas ao invés de um assassino aleatório correndo atrás deles com uma faca. E nisso a gente começa a grande mudança no estilo de Jogos Mortais, levando a gente para um termo que essa franquia popularizou, chamado torture porn. Alguém pediu pra eu usar mais termos em português, só que tipo, pornô de tortura não é um nome muito legal não. Basicamente, parte do entretenimento de Jogos Mortais a partir de agora é você ver alguém sendo completamente brutalizado e destruído enquanto ele grita pela vida e parte do corpo dele é despedaçado e a pele é retirada da própria pele. E você fica no cinema vendo com uma cara de caraca, que brabo. O fator entretenimento de Jogos Mortais se torna ver as pessoas em situações agonizantes e de extrema dor. E isso é uma forma que se segue até hoje em dia. Qualquer filme da franquia pós-primeiro tem um bocado disso daí. O primeiro usa seu gore pra ser tenso e pra te deixar desconfortável. Os próximos usam o gore porque é o ponto da franquia agora. Ela é assim, esse é o estilo do, entre aspas, terror dela agora. Mais uma evolução. Lilac 3 Mialac 3 Cabocatic Lilac 3 Lovezinho Lilac 3 Lilac 3 Titchain 13 meses, Renatinho! Sendo uma delícia cremosa, olha só. Lilac 3 original. E o bot leu cada emote. 13 meses. 13 meses! O tempo passa tão rápido. Nossa senhora, eu passei corretivo no olho, mas ainda parece que eu levei um soco só. Que isso? E sim, agora eu consigo chamar mais de um filme de terror, mas não tem nenhum medo. Ponto não é dar medo, mas tá dentro do estilo de terror, pelo menos dos tropes e fórmulas narrativas de terror. Falando narrativa, por mais que o estilo do filme tenha mudado bastante, a narrativa meio que continua na mesma qualidade do primeiro. O primeiro filme era uma boa história, tipo, genuinamente uma boa história, um bom thriller. O segundo e o terceiro seguem isso bem de perto. Claro que tem algumas estupidezes, tem desde o primeiro, só que eu diria que essa trilogia de Jogos Mortais funciona muito bem como uma história própria e fechada. Começamos a dar mais foco pros vilões, só que os vilões têm motivações, em primeiro lugar, interessantes, em segundo lugar, estúpidas, mas ainda assim mais interessantes do que estúpidas. Tem boas reviravoltas e algumas não muito boas. É uma história sólida que funciona muito bem. E aí o que acontece? Jigsaw morre no terceiro filme. Então você imaginaria que a história se fechou e seu vilão principal morreu. E dessa vez não é que nem o Jason, onde ele pode só voltar porque sim. Jogos Mortais é uma história de humanos matando humanos, não é nada sobre demônios ou monstros ou qualquer coisa que possa voltar. Então não dá pra franquia continuar, é claro que dá, você sabe que tem tipo mais uns 15 filmes vindo. Jogos Mortais 4 é interessante porque se passa ao mesmo tempo que o 3, então ainda não precisa lidar com o fato de que o Jigsaw morreu, só que o 4 também é muito idiota. A lição que quer ensinar o protagonista é julgá-lo pela sua falta de habilidade de passar de portas, eu não tô zoando essa história do filme. E é justamente pelo 4 se passar ao mesmo tempo que o 3 que uma pergunta muito importante começou a vir na minha cabeça, que é, meu Deus do céu, como é que o Jigsaw compra essas coisas todas? Isso me deixa ainda mais confuso quando eu olho pros jogos, porque não se esqueçam, tiveram 2 jogos de Jogos Mortais. Você por acaso ligou pro departamento de tecnologia e pediu 250 televisores de tubo, cara? Eu não lembro se já foi explicado de onde veio o dinheiro dele. Eu sei que ele era um médico, mas porra! E aí no final do quarto nós descobrimos que esse cara aqui, Hoffman, é o novo legado do Jigsaw. Ele vai continuar esses assassinatos, porque Jigsaw ensinou ele a fazer isso. E é a partir daqui que a história só fica muito engraçada. Ela continua tentando manter um pouco da seriedade de antes e um pouco desse aspecto investigativo que temos desde o primeiro. Só que é só muito engraçado. Cada filme agora parece que, tipo, vai avançando, né? E aí fica aquela coisa tipo, ai, foda-se, só vamos chocar a galera e fazer umas armadilhas mirabolantes e muito loucas, que é isso que o povo quer ver. Dane-se a história. Não sei, né? Porque eu não vi, não sou fã.
Agora tem que acabar numa puta reviravolta gigantesca. O assassino de Jigsaw foi de um cara planejando isso pra passar a mensagem que ele quer passar de valorizar a vida pra 35 pessoas diferentes secretamente trabalhando com ele. Até as esposas dele se juntam nesse rolê em algum momento. Caralho, a reviravolta no final do sétimo é que o cara que sobreviveu no primeiro também tá trabalhando com o Jigsaw. Ai, que vontade de pular de um prédio, mano. Isso, é claro, mantendo esse estilo que começamos a ter a partir do segundo filme, onde violência é legal pra cacete e olha a quantidade de sangue. E isso meio que vai dentro da história também, só que acaba ficando cômico. A reviravolta no final do quinto é que tem um detetive que tá indo atrás do Hoffman, mas o Hoffman consegue matar ele antes. Só que ele não morre de uma forma normal, ele morre por causa de uma armadilha que ocupa uma sala inteira, onde essa sala esmaga ele. De novo, quanto dinheiro você tem, eu não sei, mas tá tudo bem. E aí o gênio dá um tiro no vidro à prova de balas pra ver se ele consegue, eu não sei, liberar o cara pra poder tentar entrar nesse caixão de vidro, mas tipo, você não vai conseguir, isso acaba, mas qual era a sua ideia, eu não sei, tá, foda-se. E ele obviamente faz isso ao invés de se dar um tiro na cabeça. Eu sei que isso não seria a primeira coisa que ninguém pensaria, mas essa cena tá aí literalmente porque... gore. Isso é pra ele não ser esmagado vivo, porque deve ser muito dolorido ser esmagado vivo, você obviamente não tinha como escapar daí. Mas não, tem que ter a cena de violência, porque a cena de violência é a cena de violência. Similarmente no 6 tem a cena onde o Hoffman é descoberto pela polícia, porque o Hoffman é policial, porque é óbvio. E aí o que ele decide imediatamente fazer é matar todo mundo e sair correndo, da forma mais over the top. Você escapou de prédio da polícia! A história para de ter qualquer tipo de lógica, porque ela tá focada em te chocar, de uma maneira um pouco similar com como a violência tenta te chocar, um choque positivo pra te deixar preso. Por isso tem 35 reviravoltas em cada filme, que não precisam fazer sentido, mas elas estão nos filmes. E com isso, o apelo de Jogos Mortais muda por completo. Ele deixa de ser esse thriller investigativo que era no início, pra se tornar um torture porn com uma história que não faz nenhum sentido e só é engraçado de acompanhar porque você quer ver onde é que essa bagunça vai agora. Isso serve pros 7 filmes originais. Isso serve pra Jigsaw, que eu não lembro de nada, mas eu lembro que era muito engraçado também. Não sei se isso serve pra Spiral, eu admito que eu não assisti ainda, mas eu quero ver, porque parece um bocado diferente. E isso provavelmente também vai se valer para Jogos Mortais 10. Ou só X, ou sei lá. O filme vai se passar entre o primeiro e o segundo, o que conceitualmente já é muito engraçado pra mim. Eu quero que vocês saibam que o Tobin Bell tá com 80 anos. Jogos Mortais é uma franquia tão icônica que eu acho que ela entra no mesmo patamar de algo como Sexta-feira 13 ou Halloween. Ela nunca realmente vai acabar. Porém, a ideia inicial dela mudou por completo durante sua evolução. Eu fico um bocado irritado que ela só não acaba, porque eu gosto do conceito original muito, na verdade. E aí o que vem depois é basicamente uma comédia. É uma comédia não intencional, porém intencional. Eu não sei explicar. A única questão que eu penso sobre a franquia continuar por mais tempo é que seu ponto mais icônico é o Tobin Bell como Jigsaw. Mesmo nos filmes onde ele está morto, que é a maioria deles, na verdade, ele aparece extensivamente em flashbacks. Jigsaw é Jogos Mortais. Spiral parece não ter lidado com o Jigsaw de maneira alguma e parece não ter feito tanto sucesso quanto os outros filmes da franquia. Então vamos ver se essa franquia realmente acaba após o 10, porque o Tobin Bell não vai conseguir fazer isso pra sempre. Ou se vão continuar essa franquia após o falecimento dele. Se eu for chutar aqui, eu acho que eles vão tentar, não vão conseguir. Só que é uma franquia que já tá tão dentro de cultura de terror que ela vai voltar em alguns momentos aleatoriamente com o passar dos anos. Assim como todas as outras. Eu respeito muito essa franquia, eu só acho extremamente engraçado o caminho que ela tomou. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! Rapaz, que loucura.